Meus amigos, esta semana, no nosso vídeo de liderança, eu quero falar com vocês a respeito do comportamento humano, de acordo com alguns conceitos que foram elaborados há 400 anos antes de Cristo. Quando Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele começou a separar os seus pacientes em grupos de acordo com o seu comportamento. Naquela época, ele criou grupos que ele chamou de coléricos, um grupo que ele chamou de sanguíneos, um grupo que ele chamou de fleumáticos e um quarto grupo que ele chamou de melancólicos. Em 1928, William Moulton Marston escreveu um livro chamado Emotions of Normal People, de emoções de pessoas normais, e ele trouxe todo esse conceito dessa época, alinhado com mais algumas experiências freudianas e Carl Jung. Ele trouxe o conceito para um ambiente de trabalho em uma situação mais moderna. E ele deu um nome um pouco diferente para esses mesmos termos, mas hoje são conhecidos academicamente como o DISC, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade às regras. Esses quatro elementos criam os quatro grupos de comportamentos humanos que normalmente se aplicam ao dia de hoje também. Então você tem os dominantes, você tem os influentes, você tem aqueles mais estáveis e você tem aquelas pessoas que são conforme às regras. O dominante, ele é motivado por poder, por desafio, mas o seu maior medo é falhar. Eles são confrontacionais. Quando eles estão numa situação antagonística, numa situação que não é muito amigável, que é o que nós vivemos no dia a dia, você tem normalmente dois tipos de situações. Você tem aquela situação que é antagonística, nada amigável, e você tem uma situação que é amigável e favorável. A forma como as pessoas reagem a essa situação é que define o comportamento deles. Então, as pessoas que são dominantes, nessa situação antagonística, eles confrontam para evitar falhas, porque o maior medo deles é falhar. Os influentes, nessa situação, eles migram de uma situação antagônica, nada favorável, para uma situação mais favorável através da persuasão, através da sedução. Eles são pessoas motivadas por pessoas, mas eles morrem de medo da rejeição. Eles querem ser amados por todos. Os estáveis, eles são pessoas altamente confiáveis. O que motiva eles são estabilidade, trabalhar no seu próprio ritmo. E essas pessoas, elas são bons ouvintes, se relacionam bem também, são apoio, são pessoas de apoio, de suporte, extremamente organizadas. E finalmente, você tem as pessoas conforme as regras. Essas pessoas conforme as regras, elas são motivadas pelo Standard Operating Procedures, ou operações padrões, ou regras claras. E essas pessoas, elas morrem de medo de conflitos e problemas, elas querem ficar longe dos conflitos e dos problemas. São altamente conformes às regras lógicas, precisas, sistemáticas. Cada uma dessas pessoas tem comportamentos diferentes. E cada uma delas tem um valor também diferente que elas aportam à organização. Santo Agostinho disse uma coisa extremamente interessante: as pessoas são como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Isso é uma colocação de Santo Agostinho assim inquestionável até os dias de hoje. O importante para você se tornar um grande líder é você saber como é o teu comportamento, se você é dominante, influente, estável ou conforme as regras, e ao mesmo tempo descobrir qual é o comportamento dos outros, nessa mesma linha de pensamento que é o DISC. A partir do momento em que você descobre isso, você também descobre o que as motiva e descobre também uma forma inteligente de se relacionar com elas. E aí você se adapta a elas, não elas a você. Você não pode virar para as pessoas e dizer: o meu estilo é único e as pessoas que se adaptem a mim. Não. Você, como líder, tem que se adaptar a cada uma das pessoas. Esse talvez seja a grande ideia ou grande, digamos assim, a grande afirmação para você pensar muito
depois de assistir esse vídeo e começar a refletir a respeito. Essa é a dica da semana para você que quer ser um líder.